para que a gente possa iniciar esse papo mais gostoso. Oi, Sara, tudo bom? Ana, que legal. Então vamos serenando nosso coração, elevando nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, para que Ele possa, junto de nós, facilitar o nosso aprendizado da noite de hoje, abastecendo de luz, de carinho, de muita paz. Nós vamos então pedindo à equipe de Razim que mais uma vez nos traga a sustentação para o nosso encontro, tá? Oi, Patrícia, tudo jóia? Começamos sempre, gente, com o livro Endereço Certo, tá? No Endereço Certo, ele traz uma lição que eu achei bem oportuna, principalmente para todas as religiões, viu, gente? Não só para a nossa. A importância de consolar. Nessa situação da importância de consolar, espera só um pouquinho, gente, que tá um foco atrás de mim muito ruim. Nessa importância de consolar, ele traz uma lição assim, que um dirigente de centro espírita fazia todo o processo de organização material e espiritual da casa, contava com muitos colaboradores e também muitos assistidos. E as pessoas vinham, passavam na entrevista, faziam tratamento, de repente sumiam. E ele atribuía a duas coisas: ou as pessoas se curaram e foram embora, ou as pessoas não se curaram e procuraram outro lugar. Quando a água bater, eles voltam. E passava o carro adiante. Isso ele tinha como regra na casa, tanto para os assistidos como para os trabalhadores. Então, o trabalhador da casa também, se afastasse, ele falava, a hora que ele estiver preparado, ele volta. Vamos passando o ensinamento doutrinário. E assim ele foi levando a casa dele, no sentido do que ele dirigia. Só que tinha uma senhora era assistida na casa. E ela tinha um problema muito sério de dor de cabeça. Dor de cabeça, assim, infernal. E vivia no depói por causa do problema dela de saúde. Chegou um determinado momento, os tratamentos que ela fazia melhorava, depois voltava. Melhorava, depois voltava. Quando ela sumiu da casa, esse dirigente falou assim, nossa, cadê fulano de tal, né? Não tenho visto ela mais na assistência, o que será que aconteceu? Depois ele mesmo respondeu, ou ela se curou ou ela procurou outro lugar. Vamos tocando o nosso trabalho e passando o ensinamento doutrinário. Tudo bem. Um determinado período, passa meses, ele encontra essa senhora na rua. E ele diz, oi, tudo bem? Como é que a senhora está? Sumiu da casa? Perdeu a fé? E ela disse, não, muito pelo contrário. Eu encontrei a fé. Ele fez, como assim? Eu estou frequentando uma outra casa evangélica, ou sei lá eu qual que era, e aonde eu encontrei a cura. E ele fez, como assim você encontrou a cura? Ele fez, olha, eu estive lá, eles me acolheram com muito carinho, eles oravam por mim, vinham na minha casa, diziam todos os momentos, a senhora vai se curar, vai ficar tudo bem, a senhora vai se curar, vai tudo bem, se precisar a gente está aqui. E eu me curei. E agora eu me sinto muito bem e estou frequentando lá. Esse dirigente voltou para casa e pensou assim, por que será que ela se curou lá e não se curou conosco? A gente sabe que não é todo mundo que vai se curar dentro de uma casa de oração, nem na nossa. E ele então olhou e falou assim, eu acredito que o meu grande erro, nesse período todo que eu venho na direção desse centro, é esquecer do lado fraterno, o consolo. E ele então, a partir daquele dia, mudou o seu jeito de ser. A nossa casa espírita, ela é como base o ensinamento, né? Conheça a verdade te libertará.
Mas jamais nós podemos deixar de entender que nós somos o consolo. Então, ciência, filosofia e religião, o consolo. Nós temos que mostrar todo o mecanismo das coisas, mas nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com pessoas. E uma vez eu não esqueço uma pessoa que depois hoje já é trabalhador da nossa casa, quando ele foi convidado para fazer escola e participar, ele fez assim: nossa, você sabe, Ângela, eu achei que eu era desencarnado. Eu falei: por quê? Porque eu entrava e saía, ouvia o evangelho, entrava e saía. Nunca ninguém se dirigiu a mim perguntando se eu precisava de alguma outra oportunidade, se eu quisesse conversar ou se eu queria fazer algum trabalho na casa. Então ele dizia: será que eu desencarnei porque eu entro e saio e ninguém me vê? E é isso que nós não podemos esquecer. A casa, ela é uma colocação de encontro, né? Aquele sorriso, aquele boa noite, aquele abraço, aquele aconchego, aquele ouvido para escutar, aquele sorriso para dar. Isso nós não podemos deixar de ter numa casa onde se fala do ensinamento de Jesus. Mesmo? Nós fazemos parte dessa comunidade, desse grupo espírita e precisamos nos sentir aconchegados. Se nós soubermos que alguém saiu, que alguém não apareceu, que alguém está enfermo, é da nossa obrigação irmos atrás para saber de que forma nós podemos ajudar a essa nossa companheira, companheiro que faz parte da nossa casa espírita. Tá bom? Então, nunca esquecer que nós somos o consolo, o abraço e o carinho. Gente, na aula de hoje, nós teríamos a terceira aula, que é a criação. Só que a terceira aula da criação, a gente precisaria de lousa para fazer toda a ilustração sobre a criação e tudo mais. Não daria para a gente fazer ao vivo aqui, porque nós deixaríamos material carente, não teria todo o material que a gente precisa. E é uma aula da criação que ela é muito importante para a gente entender toda a base do Criador e principalmente da nossa criação. Então nós vamos deixar essa aula para a gente dar quando a gente retornar ao nosso centro, onde a gente vai ter mais oportunidade de trabalhar sobre o tema. Então eu passo para a quinta aula, que ele vai falar seres orgânicos e inorgânicos. Princípio vital a gente falou um pouquinho a semana passada. Então, seres orgânicos e inorgânicos. Nós sabemos que no universo, como eu falei, Deus, Espírito e Matéria, nós temos o Espírito, que é a parte inteligente, que a gente vai falar daqui a pouco, e temos a parte material. Então, tudo que for agregado de matéria, então, agregou-se tantas matérias, deu um objeto. Agregou-se tantas matérias, deu outro objeto. Como eu falei do bolo a semana passada, do pão. Isso tudo é matéria. O mineral é matéria, né? Nesse sentido, nós não temos a absorção do fluido cósmico universal, que foi o que eu falei da semana passada. É o fluido cósmico universal que rege e que dá vida e anima a tudo que está no nosso planeta Terra. Se ele é matéria simples, matéria, aglomerado de matéria, ele não capta, então ele não tem a vitalidade dentro dele. Não tendo a vitalidade, ele não tem a absorção de nenhuma função orgânica, não sente, não pensa, não tem nenhuma colocação viva. Então, esses são seres inorgânicos, tá? E aí a gente passa para os seres orgânicos. Oi, Aline, Alice, tudo bem? Fernando, Fernando, que bom! Nesse ponto, gente, nós estamos falando agora dos seres orgânicos. O que são seres orgânicos? Aquele aonde o fluido cósmico universal atua dando vida, vitalidade. Todos nós, orgânicos e inorgânicos, recebemos esse fluido cósmico, mas só os seres orgânicos é que fazem a absorção dessas energias.
E isso se dá nos reinos mais inferiores, né? Onde a gente fala dos dos vegetais, dos animais não pensantes, então animais não o ser humano. Dentro da categoria animal existe a parte do ser humano. Eles absorvem todo esse processo de energia cósmica e eles desenvolvem os seus órgãos. Como eu falei um pouco na semana passada, nós vamos vendo que os seres eles partem do unicelular até essa composição desse computador perfeito que é o nosso corpo físico, tá? Nós vamos graduando a nossa concepção. Dominamos essa única célula? Dominamos. Vamos ter mais um agrupamento, vamos ter mais órgãos, vamos ter mais definições. Se a gente vai olhando os animais, né, se fizer uma análise deles, abrir bonitinho, dissecar que fala, se não me engano é isso, nós vamos vendo, o peixe tem o órgão reprodutor, ele tem, então vai vendo, quando mais evoluído nós estivermos, mais órgãos nós vamos desenvolvendo. Se nós olharmos na colocação do ser humano, nós temos 400 e tantos quilômetros de veia, nós temos todas as partes orgânicas definidas, mas isso veio de um processo do unicelular. Então, nós somos os seres orgânicos de uma forma organizada, funcional, e fomos adquirindo isso no decorrer dos reinos que passamos, para pegar o automatismo do nosso corpo físico, a ponto de nós não termos mais que falar coração bate, pulmão respira, nós temos esse automatismo orgânico dentro dessa evolução, dessa conquista do topo de linha que a gente falou semana passada, de ser o ser humano. Quando nós colocamos que os vegetais têm os órgãos, nós vamos pegar lá na escola, né? Eu falei para vocês que essa parte ia ser teórica. É a raiz, caule, frutos, então eles têm também essa parte orgânica, tá? E os animais também têm essa parte orgânica, uns mais, outros menos. Então, dentro do nosso universo, nós temos os que são agregados de matéria, seres inorgânicos, não absorvem nenhuma energia, e temos os seres orgânicos que absorvem toda a energia. Na condição da vida e da morte, gente, os seres inanimados, né, os seres simplesmente materiais, agregação, eles têm uma longevidade, né? Eles vão, que nem eu falei, uma cadeira pode durar 100 anos, 200 anos, 300 anos, tá? Até que ela se decomponha naturalmente. Agora, o ser orgânico não, ele tem um período, um tempo de vida, um tempo de processo, aonde começa-se a deteriorar a parte orgânica. Nessa fase de desmanchar a parte orgânica é onde que a gente diz que existe a nossa morte. Quando não há mais condições dos órgãos absorverem a energia cósmica, automaticamente ele morre. Ele não recebe essa vitalidade porque ele não tem mais condição de pegar essa energia pela fragilidade da situação orgânica que nós temos. Muita gente diz assim, o corpo morre quando o espírito sai? Eu falo, não, porque o espírito sai toda noite, né? Nós saímos toda noite. Toda noite a gente fica no estado de morte, nós saímos para o plano espiritual e o nosso corpício fica aqui respirando tranquilamente, funcionando toda a nossa composição orgânica. O coração vai batendo, a circulação vai fazendo, nós vamos respirando, tudo bem. Nós estamos no mundo espiritual. Retornamos, damos essa vitalidade quando acordamos. Quando existe a morte, não é que o espírito sai, é que não há mais condição orgânica para que ele se manifeste. Onde a gente diz falência dos órgãos. Não existe mais condição de pegar a energia fluídica, não existe mais condição de ser habitat do espírito. E isso no princípio inteligente, onde a gente já falou dos reinos anteriores, né?
o vegetal e o animal, e também nos seres humanos. Não há mais condição de atuar o órgão, ela morre naturalmente. Voltamos a matéria para a matéria e o espírito para o espírito. Nos seres dos órgãos, os anteriores a nós, né, os vegetais, os animais, eles não têm aquela colocação de análise da vida. Então, eles reencarnam praticamente compulsório. Eles desencarnam e reencarnam para o próprio processo evolutivo deles. Para nós, que somos racionais, não. Nós precisamos passar pelo balanço das nossas provas, reestruturar a nossa volta e aí nós reencarnamos. Então, a morte não tem mais condições de absorver energia cósmica. Nesse sentido, o livro também nos explica que a ciência, a partir da hora que esses órgãos entram em falência, a ciência não consegue mais reativá-los. Não há uma posição de morreu e voltar à vida. A ciência vai lá, reativa tudo. Se morreu, se realmente esse órgão não absorve mais, chegou ao falecimento, ele vai naturalmente desencarnar, ele vai naturalmente morrer no sentido matéria, morrer, tá? Não há nenhuma química que possa fazer com que isso tenha retrocesso, a não ser que nós estejamos em coma. Volto a dizer, coma não é morte, coma é como nós dormimos, e aí numa posição química ou ainda ativando alguns órgãos que ainda estejam em condições, nós podemos retornar. E uma coisa muito interessante nos seres orgânicos é que eles se organizam de uma tal forma que quando um começa a dar problema, os outros tentam suprir ele, que é exatamente pela necessidade de sobrevivência do conjunto todo. É muito comum quando uma pessoa tem problema de pulmão, inclusive está se falando muito disso agora por causa da doença, atacar os rins. Por quê? Pulmão, coração, rim. Um deu um grito, os outros todos se abalam, eles se acentuam para que eles possam suprir aquele que está enfermo. Então, um órgão vai tentando, porque ele vai tentar ao máximo não morrer, para que nós possamos fazer a nossa trajetória aqui. Porém, tudo que absorve o fluido cósmico universal vai naturalmente morrer. Nós nascemos, crescemos, produzimos e vamos morrer. Todo ser orgânico tem esse processo. Ninguém vai ficar a vida eternamente, porque nossos órgãos foram feitos para determinado tempo de absorção dessa energia cósmica universal, tá bom? Então a morte, apesar de ser uma coisa que a gente pouco fala, apesar de ser uma coisa que a gente não quer saber, que é o que eu brinquei a semana passada, né? Todo mundo diz que tá cansado, mas a hora que a morte bate na porta, ninguém quer descansar, não é? Porque nós temos essa colocação de usarmos ao máximo o nosso organismo físico para que podemos ter a longevidade e fazer o nosso progresso e as nossas conquistas no planeta Terra. Então, os seres orgânicos e os seres inorgânicos, eles se dividem nessa situação. Alguma pergunta, gente, por enquanto? Alguém quer falar alguma coisa? Aline, tudo tranquilo, tudo certinho? Gente, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vida e morte. Se ninguém coloca nada, então eu vou um pouquinho para frente. Instinto e inteligência. Nessa posição, os seres inorgânicos, eles não possuem nenhuma inteligência, nenhuma ação, nenhuma ação condicionada e nenhuma ação pensante. Então, no sentido
dos inorgânicos, eles não recebem nenhuma posição nem de instinto e nem de inteligência. Nas colocações primárias, no sentido dos vegetais, dos animais, nós temos o princípio inteligente que vai absorver e vai começar a desenvolver através do quê? Do instinto. Primeiro, o instinto de conservação. Nós vamos vendo, se a gente olhar nas reportagens, né, onde a gente até fica assim assustado, um bando pega um bezerrinho lá, e todo mundo come e sai, sem a menor noção de, ai que pena, né, eu comi hoje o filho da nossa vizinha aqui do lado. Não, eles são simplesmente instinto de sobrevivência. Para sobreviver, eles precisam comer. Instinto de defesa, esses são os princípios. Isso se faz no reino animal, se faz no reino vegetal. O vegetal, quando ele percebe que existe falta de água, e ele procura na terra, ele vai procurando na terra, procurando a raizinha lá para achar onde tem água, para poder ter instinto de sobrevivência. Quando nós temos planta em casa, tem uma janela perto, o que acontece com a planta? Automaticamente ela vai descendo, virando para a luz. Aí a gente muda ela de lugar, a janela tá para cá, ela vira para a luz. Por quê? Porque ela também está procurando um instinto de sobrevivência. Nós não podemos nunca perder esse instinto de sobrevivência. Esse instinto de defesa, porque ela faz parte da nossa composição desde os primórdios, desde os reinos anteriores. Quando nós chegamos à condição de hominal, onde a gente já começa a usar o mínimo do raciocínio, estou falando dos homens da caverna, eles usavam o quê? A lei também de conservação. Eles procuravam lugares para se abrigar, conservação. Eles defendiam a sua caverna, conservação. Eles caçavam e quem chegasse perto da sua comida, que nem o cachorro, morde mesmo, lei da conservação. Eles procuravam as fêmeas para reprodução, sem nem saber que era reprodução, apenas para saciar os desejos físicos. Então, tudo era apenas o instinto. Passando da evolução e vamos crescendo e vamos evoluindo, a gente começa a desenvolver na questão hominal, lá já no homem das cavernas, a inteligência. E esse é o nosso progresso. Nós precisamos desenvolver a inteligência, mantendo o instinto, mas já usando do raciocínio. Quando eu falo mantendo o instinto, porque nós até hoje estamos milênios reencarnando, nós temos aquela posição, caiu alguma coisa, você nem sabe o que é, né? Vai rápido assim, quando você vê não era nem nada tão importante, mas a gente tem aquela defesa. Alguém vai chegar perto da gente, a gente já faz assim. Quantas vezes a gente cai uma coisa no chão, a gente abaixa uma vez, abaixa duas vezes até que pega? Isso tudo é condicionamento dos reinos anteriores. E é nesse ponto que muita gente diz para mim que os animais são inteligentes. Não, os animais eles têm o instinto e o condicionamento. Ah, mas ele sabe quando eu tô para chegar em casa. Ele sabe porque ele foi condicionado que todos os dias, aquele período, você vai chegar. Então, ele sabe pelo instinto, pelo condicionamento, que está na hora de você chegar. A mesma coisa quando a gente vê as aves, que quando dá 6 horas, né? Não sei, eu que moro em Atibaia, aquilo... Eles já sabem. E é engraçado que a mãe, né? Eu acho que é a mãe, não sei. Ela grita alto, né? E daqui a pouco vem aquele bando, como quem dissesse, está na hora de ir para casa, vamos dormir, banho e cama. Isso tudo vem do nosso instinto. Ele não tem inteligência, não é assim, olha, são 6 horas, está na hora de ir para casa. Não, é a parte instintiva. Nós, quanto mais evoluídos, nós vamos usar
menos o instinto, não vamos perder, que não é nem bom perdermos o instinto, mas vamos usar mais a inteligência. O que a gente está falando, gente? Eu vou pegar um livro, né? Então eu não faço assim simplesmente, não. Eu levanto meu braço, eu vou pegar o livro, meu espírito manda, vou pegar o livro, levanto o braço e vou no livro certo que eu quero pegar. Vou até a sala, então eu levanto e dou os passos até a sala. Diferente, gente, quando a gente usa o instinto. A gente, quando tem outra pessoa que a gente está em casa, né, dorme com a gente, ou mora com a gente, ou cuida de neto, que nem eu. Oi, Mari. A criança cai, ou grita, ou chora, a gente levanta sem pensar, né? Leva a mesa junto, Por quê? Porque é o instinto. Tem uma emergência, a gente sai correndo. Agora, quando nós temos o raciocínio, nós pensamos. É isso? Vamos lá. E temos que exercitar isso constantemente, fazendo passo a passo para calcular as coisas que nós vamos fazer, para nos organizar, para nos equilibrar. O instinto, ele não pode falar mais alto do que a minha inteligência. Aí é onde que a gente brinca muito, né, em aula, a carne é fraca. Ah, Ângela, mas eu quando vejo já fiz, quando eu fiz já comi, quando eu vi já bati, né? Boa noite, tudo jóia, Mari? No sentido assim, não, gente, eu falo, não é essa posição da carne fraca, é o espírito que é vagabundo. Nós é que não estamos nos policiando através da inteligência para poder dominar o nosso carro-chefe, que é o nosso corpo. Então, eu primeiro penso, porque como ser pensante, eu preciso raciocinar a consequência daquilo que eu vou fazer. No instinto de defesa, eu vou sair batendo em todo mundo porque a pessoa chegou perto, se eu não gostei. Quando eu vi eu já bati, quando eu vi eu já fiz. Não. Você, infelizmente, está deixando a carroça passar na frente dos bois. Nós temos que pôr tudo direitinho, né? Vai os bois e a carroça vai atrás. Eu vou dizer para cá, eu vou dizer para lá. Eu não sou joguete do meu instinto, porque senão eu vou ficar no sentido primário. Primar tá lá atrás. Eu vou ficar vivendo simplesmente de uma forma irracional. E a gente vê ainda hoje, gente, de uma tristeza tão grande, né? Pessoas que vivem exclusivamente do instinto, sem o sentido social, sem o filtro. E isso é muito triste, porque nós não podemos dizer que não sabemos o que fazemos. Aconteceu, eu não queria assim, queria, fez e depois acha desculpas para as coisas que foram feitas, não é mesmo? Então, nós somos dotados de inteligência que foram adquiridas gradativamente, desde o princípio inteligente, trazendo todo o instinto, condicionamento, chegamos à condição nominal, ganhamos o raciocínio e precisamos, pela lei do progresso, desenvolver a nossa inteligência o mais possível que a gente possa. Oi, Eliane, tudo bem? Quando eu brinco, gente, que na condição que nós estamos, né, de evolução, século, né, nós estamos em 2020, não dá mais pra gente ficar nós fumamos e nós voltamos, gente. Nós temos a obrigação de desenvolver esse cérebro. Nós temos uma parte imensa cerebral que a gente não utiliza. Nós tínhamos uma amiga que ela perdeu uma tia dela, teve derrame. O AVC, né? Agora o meu tempo era derrame. E ela ficou imobilizada com a mão direita. Tudo era muito difícil para ela, tudo muito difícil para fazer. Porque o lado esquerdo não tinha aquele domínio que ela tinha com o lado direito.
E essa minha amiga, a partir da hora que ela viu isso, ela falou: Ângela, a minha mão direita vai dar o comando para que a minha mão esquerda faça a mesma coisa que ela faz. Ela colocou, gente, ela tinha uma empresa, ela colocou 2 telefones na época, aqueles telefones que ainda atendiam assim, 2. Ela fazia, os 2 tocavam, ela uma vez atendia com a direita, outra vez com a esquerda. Ela ia tomar banho, ela fez assim, a minha mão esquerda não sabe nem se me limpar, como que eu posso deixar isso? Então, isso é questão de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. Desenvolver todo o lado intelectual, enquanto nós estamos nessa condição orgânica, podemos espremer tantas coisas que nós podemos aprender. Tecnologia está aí, as coisas no sentido de organização está aí, empreendimento está aí. Tudo isso nós podemos fazer através da nossa inteligência, porque foi para isso que nós fomos criados, para chegar ao progresso através do ser racional. Não perdendo o instinto, mas trabalhando o lado do pensamento. Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente se atropela muito, gente, a gente logo percebe que a gente está usando o lado instintivo. Pega uma coisa, aí vai levar para outra, pega outra, não acaba nada, vai... Por quê? Porque nós não estamos nos ajustando para... Espera um pouquinho. O que eu vim fazer aqui? Eu faço uma coisa comigo assim. Estou preparando alguma coisa de trabalho. Eu tinha um livro legal que falava sobre isso. Onde tá? Onde tá? O que eu faço? Eu faço o caminho de volta da última vez que eu usei ele. E aí eu já vou vendo onde ele tá. E sem sair do lugar. Tem gente que fala assim, eu verifico as portas 5 vezes antes de deitar. Não. Você não precisa fazer isso. Use e trabalhe e desenvolva a sua inteligência. Faça os passos que você deu antes disso. Aí você vai se ver fechando a porta. Isso tudo é para que a gente possa poupar o físico e usar a nossa inteligência. Porque no mecânico, a gente vai, fecha uma vez, volta. Será que fechei? Faz outra vez. Não, faça usar a sua inteligência. Abrir a geladeira. Nossa, o que eu vim pegar na geladeira? Aí a gente vira para trás e olha o que eu estava fazendo que relacione com a geladeira. Não vamos fazer mais isso não, gente. Continue olhando para a geladeira e faça esse processo mental. Eu estou fazendo o quê? Um lanche, tá? Maionese, então tá faltando tal coisa. Porque nossa inteligência tem que superar toda a nossa condição mecânica. A parte mecânica é do lado do instinto. E a parte racional nós precisamos ir conquistando a todos os momentos. Tá bom? Então, no sentido de seres orgânicos e inorgânicos, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente ainda tá para colocar. E o instinto e inteligência. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma posição que queira colocar, a gente pode pôr aqui para a gente trabalhar. Vamos pensando, gente. Quem quer alguma resposta, alguma coisa? Tem mais uma parte de aula ainda. Não? Na sala de aula vocês não deixam eu dar aula, né? Falam, falam, falam. Aqui ninguém quer conversar. Só eu que falo. Vou fazer que nem na aula. Parei de falar, agora são vocês. Nós vamos passar então, gente, condições e edificação da prece, tá? Para a gente fazer uma prece, a gente precisa se recolher, vamos dizer assim, eu vou lá para o meu quarto, eu vou para uma igreja, eu vou para o centro, eu vou me condicionar para mim fazer uma prece. Nesse ponto,
será que se eu estiver no meu quarto, eu vou estar em condições absolutas para me conectar numa prece, para organizar, para preparar a minha prece, o meu contato com o Pai? Não. Não importa o lugar onde a gente esteja. Eu estou lá no meu quarto, mas eu estou escutando o papo do lado de fora. Eu estou escutando a novela que está acontecendo e eu estou com um olho no peixe, outro no gato. Eu posso estar dentro de uma igreja e estar contando as bolinhas e olhando para trás quem chegou. Nossa, está vestida de um jeito tão estranho para a igreja, né? Nossa, fulano chegou e estou lá contando as bolinhas. Estou fazendo prece. Eu posso estar no centro e estou pensando no carnê que eu tenho que pagar. Então, quando nós falamos em fazer uma prece, nos organizar para uma prece, não é o local, é o interior. É a gente se conectar realmente com o Pai Criador. Quando nós chegamos para trabalhar na casa espírita, nunca a gente chega e já senta e vamos lá, não. A gente para, né? Que nem quando a gente faz a preparação, a gente dá aquela paradinha, respira, acalma o nosso coração. E isso a gente pode fazer, gente, trabalhando, digitando, cozinhando, dirigindo, porque é o interior, olha, a inteligência fazendo com que esse pensamento, esse cérebro organize o meu corpo orgânico. Nosso cérebro faz isso com uma facilidade incrível, através do nosso espírito. Ele organiza, ele equilibra nossos órgãos. E aí sim, nós em paz conosco mesmo, nós podemos começar a fazer a nossa prece. Porque senão a nossa prece, ela fica aqui, ó, na boca. Não sobe, não espalha. Não tem o que o plano espiritual recolher para fazer uma análise do que pode nos ajudar. Porque é de boca, é de boca. Quando nós falamos que o centro não faz o Pai Nosso, como muita gente pergunta, por que não faz o Pai Nosso, Ave Maria, tal? Porque todas as vezes que nós olhamos o Pai Nosso, é como se fosse uma romaria. Pai Nosso que estás no céu, ninguém está prestando atenção no que está fazendo. Infelizmente, é uma prece maravilhosa, dividida, certinha, perfeita. Mas nós jogamos o mecanismo, o automatismo. Tanto é, gente, que se parar no meio, a gente precisa voltar para saber onde está. Eu não sei se vocês têm essa posição. Se a gente começar, que vosco que eu tô, eu volto, eu preciso recomeçar. Porque eu estou no automatismo da minha prece. E nós não queremos o automatismo de prece. Não é nem nós, é o Pai Criador. Não tem o que recolher de automatismo. É a mesma coisa que a gente fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Como se fosse nada. E a gente sabe que o primeiro mandamento não falar o seu nome em vão, amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente já jogando, a gente tá se ligando com Deus? Não. A gente tá numa correria, queimou a carne, meu Deus. Nós estamos falando com Deus? Não, nós estamos no automatismo. Então, prece é totalmente diferente. É o recolhimento interior e a ligação com o Pai Criador. Aí nós vamos estar começando a organizar a nossa prece, tá? Rosângela, que bom! Nesse ponto, gente, na organização da nossa prece, nós temos 3 partes, né? Louvar, pedir e agradecer. O que seria louvar? Quando a gente fala louvar, as pessoas falam assim, admirar, saber da sua grandeza, não. Louvar é
estar em contato, é visualizar a grandeza do Pai. Mas não no sentido assim, vulgar, no sentido, nossa, Deus pode tudo, Deus vê tudo. Não. Nós saímos no nosso jardim, né? Uma rosa abrindo, linda. E a gente admirar a obra do Pai Criador. Porque só Ele pode fazer aquela rosa maravilhosa. A gente, antes de sair, olhar o céu, o formato das nuvens, como Ele comanda tudo isso de uma forma perfeita. Olhar as matas, né? Eu adoro ver a pedra aqui, gente, porque eu vejo tantos nuances de verde. Assim, é aquela combinação perfeita. E a gente olhar isso e falar, quem fez isso? Qual é o autor disso? É o Pai Criador. Então nós estamos louvando Ele, nós estamos admirando Ele, nós estamos trazendo Ele como uma participação para nós. Porque isso tudo que a gente olha da beleza da criação, ela vai nos enchendo de energia, de alegria, né? Não sei quem viu a lua esses dias, está maravilhosa, perfeita. Tudo isso faz o louvar da nossa vida. No sentido de pedir, esse nós sabemos, né? A gente, aliás, até começa por esse, né? Começa por esse. Ai, Senhor, eu preciso disso. Ai, Senhor, cuida do meu filho, cuida do meu marido, cuida da minha casa, cuida da minha firma, cuida da minha saúde, cuida da minha mãe, cuida dos meus amigos. É tudo assim. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, pedir todo mundo sabe. Só que, na realidade, o que o Pai Criador vai captar para nos atender são pedidos muito diferentes de tudo isso. Porque cuidar, Ele cuida sempre. Quando o Pai deixa de cuidar da gente? Nunca. Ele cuida sempre da gente. Agora, pedir a paciência, pedir para que a gente domine as nossas tendências que não são tão positivas, pedir para que nos ajude a entender o processo que estamos vivendo, direcionar as nossas coisas, faça com que eu entenda qual o caminho melhor para me seguir, me oriente. E para que a gente tenha essa resposta, a gente precisa ver os sinais. Porque a gente acha que pede e vai bater na porta, Sedex. Ó, vim trazer 2 quilos de paciência para você que você pediu. Não, não vai ter isso. O que nós pedimos, Ele vai dar os sinais para que a gente possa chegar a esse ponto. Não adianta a gente pedir coisas absurdas, né? Me dá o número os números da Mega Sena, faz o meu filho casar e mudar para o Japão. Não tem essa situação. Nós precisamos pedir, saber pedir as coisas reais para a nossa paz interior, para a nossa dor que está naquele momento queimando nossa alma, para que a gente entenda qual é o processo dessa dor. E aí ela fica mais leve, ela fica mais suave, né? Eu estava falando várias vezes nesse sentido, saber tomar o seu cálice é muito importante. E quando nós vemos no Evangelho, assim, pede e obtereis, né? Exatamente. Mas se Deus sabe de tudo que eu preciso, por que eu preciso pedir? Porque Ele quer analisar o tipo de pedido que nós estamos fazendo. Ai, Senhor, eu preciso emagrecer. Uma vez saiu, gente, uma novena, quinzena, sei lá o que era, de Chico, que era com arroz, 2 grãos de arroz, 3 grãos de arroz, não sei o que, tantos dias tomava aquela água do arroz para emagrecer. Imagina se Chico ia ter tempo de ver os gulosos que nem eu para emagrecer sem fazer esforço. Então, são coisas absurdas, gente, que a gente pede e que realmente o plano espiritual olha e fala assim, meu Deus, ainda não aprenderam nada. Por isso, nós precisamos, antes de começar nossa prece, abrir nosso coração e realmente sabermos pedir o que nós precisamos, tá? Na terceira posição, agradecer. Essa a gente
sabe fazer, mas a gente não tem a noção do quanto nós recebemos. Não temos. Oi, Ana. Nesse ponto, gente, obrigado, Senhor, pelo meu dia. Ótimo. Tá, pelo menos a gente está valorizando o nosso dia. O que englobou todo esse nosso dia? Você acordou disposta? Que bom, né? Obrigado, Senhor. Acordei bem, dormi bem, tô bem. Pôde fazer sua refeição, né? Eu brinco sempre assim, quem faz aula comigo sabe, né? Eu pude comprar o meu alimento e eu pude comer o meu alimento, porque tem gente que pode comprar, mas não pode comer. Tem gente que pode comer, mas não pode comprar. Então, isso a gente precisa agradecer. Não é favor do Pai, é agradecer. Nós trabalhamos para poder ter aquilo e o Pai quer saber o quanto nós valorizamos isso também. Se nós achamos apenas que é obrigação dele nos proporcionar o que nós necessitamos. Não é assim. Temos a oportunidade do trabalho. Olha que beleza, gente. A pessoa faz assim, ai, segunda-feira, vai começar tudo de novo. Podia ter assim, né? 3 domingos, 2 sábados, 3 domingos, 2 sábados e 2 segunda-feira. Por quê? Porque a gente quer ser ocioso. Gente, nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio e se ainda isso nos trouxer o dinheiro para poder suprir as nossas necessidades, abençoado sou eu. Porque eu nunca vi se falar tanto de desempregado como eu estou vendo essa quarentena. Eu acho incrível que todo mundo, não só os governantes, todo mundo resolveu achar os indigentes. Como se eles nunca tivessem tido. Era tudo muito bem empregado. Agora todo mundo está se achando. Tá olhando que tem gente na rua, que tem gente desempregado, que tem gente que é informal. Isso sempre teve, gente. Sempre teve, sempre teve. Lá no tempo de Cristo já tinha isso. Sempre teve. Então nós somos abençoados se a gente tiver que trabalhar. Olha que beleza, eu vou trabalhar. Vai no mercado, compra lá a comida e fala, pelo amor de Deus, está na hora da morte isso aqui. Abençoa a comida que você está comprando. Coloque energia positiva naquilo que você está trazendo para sua casa, aquilo que você está trabalhando, produzindo para a sua alimentação. Cuide do seu bem-estar, do seu lar. Não para quando vem visita, para você. Isso é agradecer. Isso é agradecer. Não adianta a gente achar que é legal e não valorizar. Não adianta. Ai, obrigado, Senhor, pela minha comida. Mas antes de fazer, a gente reclamou 3 dias. Todo dia a mesma coisa. Todo dia tem que fazer comida. Todo dia tem que pensar no cardápio. É agradecer? Aí 2 minutinhos a gente senta na mesa. Obrigado, Senhor, por agradecer pela minha comida. Olha o que nós estamos fazendo, gente. Agradecer por nós termos tido a conquista e a oportunidade de ter um corpo perfeito, desses órgãos que eu falei para vocês. Porque nós vamos ter aula na frente, a gente vai dizer que essa deficiência orgânica, ela atrapalha o nosso progresso para que o espírito se manifeste. E hoje nós não estamos com problema nenhum. Podemos utilizar dos órgãos do nosso corpo para fazer tudo que nós pudermos fazer e nos desafiar cada vez mais, sem idade, não tem idade para isso. Nós vamos descobrindo, até a hora que nós estivermos encarnados, a oportunidade de descobrir mais alguma coisa. E isso nós temos que agradecer. Nós temos que entender que é bênção do Pai Criador. Agradecer a oportunidade de estar sob a proteção dele. Quando a gente fala assim, não sei vocês, né? Meu pai, minha mãe, quando eu saí de casa,
Vá com Deus, fique com Deus. Por quê? Porque às vezes a gente se distancia dele. E é tão bom quando a gente sente aquela luz, aquela orientação, aquele livramento. Estamos lá dirigindo o nosso carro, de repente alguém quase bate no nosso carro e não bate. Quase bate, mas não bate. A gente breca, sai do carro, xinga. Se deixar o instinto, então, tomar conta, a gente ainda dá uma socada nele. E foi porque ele quase bateu. Mas a gente não viu a mão do Pai Criador que brecou o nosso carro milímetros do outro carro. Foi um livramento. E em vez de agradecer, e ainda, gente, reclamamos, xingamos e falamos. Você não sabe, quase que eu bati meu carro. Nossa, foi uma coisa horrorosa. Aquele cara, sem vergonha, devia estar bebendo, ou devia estar no celular, ou devia estar... Os mentores sentam e choram, né? Porque nós não temos olhos para ver, ouvidos para ouvir. O quanto nós estamos sendo agraciados, tá? Então, isso seria agradecer. Trabalhar a tolerância é agradecer. Trabalhar as diferenças é agradecer. Visualizar a limitação do próximo, do teu que está do seu lado, que às vezes não tem a mesma inteligência que você, é agradecer. Harmonizar a nossa família é agradecer a Deus. Harmonizar o planeta é agradecer a Deus. Cuidar é agradecer a Deus. Não é simplesmente obrigado, meu Deus, por mais um dia. Então, ordenamos a nossa prece, fazemos o nosso louvor, fazemos os nossos pedidos e agradecemos. Isso tudo a gente faz de manhã ou antes de dormir? O que vocês acham? Hein, gente? O que vocês acham? A gente faz essa prece de manhã ou na hora de dormir? Ninguém tá fazendo prece aí, é? Vou mandar vocês todos para o umbral. Ninguém tá fazendo prece. Prece de agradecimento, gente. Faz de manhã ou à noite? Antes de dormir, Cris? Quem mais, gente? O dia todo. O dia todo. Carlos, você é café com leite, você não adianta, você não vale. Tereza, o tempo todo. De manhã e à noite. A qualquer hora. Nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer o dia todo. Quando a gente fala, às vezes faz de manhã, mas quando a gente olha uma criança sorrindo e a gente vê a mão de Deus ali, nós estamos louvando. Quando a gente se coloca em forma de proteção, Senhor, eu vou fazer tal coisa, me orienta. Nós estamos orando, nós estamos pedindo. Quando nós estamos agradecendo as coisas que proporcionou na nossa vida a qualquer momento, nós estamos agradecendo. Então, o dia todo, na realidade, nós estamos em oração. Além daquela hora que a gente se recolhe realmente para conversar aquele pezinho de orelha com o Pai Criador. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, que nem a gente brinca, né, Selma? Nós temos uns minutinhos ainda. Se alguém tiver mais alguma pergunta dentro do que a gente falou, senão a gente vai dando o nosso encerramento da noite. Lembrando, gente, que a semana que vem, na quinta-feira, nós vamos falar dos espíritos, origem natural dos espíritos. Tá bom?
E aí a gente tem esse nosso novo encontro. Uma outra posição, os evangelhos, né? Para quem não sabe, os evangelhos estão sendo feitos praticamente diariamente, praticamente não. Segunda nós temos o evangelho gravado no nosso canal, terça nós temos o evangelho ao vivo, quarta nós temos o evangelho gravado mais as nossas aulas, quinta nós temos o evangelho gravado mais as nossas aulas, sexta-feira vai ter o segundo básico amanhã. Para a turminha do segundo básico, amanhã também tem aula. O Amaury já preparou para a turminha, tá bom? Então, nós estamos aí com um leque bem gostoso. E sábado nós temos a Ana Cláudia, que vai fazer música ao vivo para que a gente possa também alegrar o nosso coração. Deixa eu ver que tem 2 perguntas. Eu é que agradeço, Tereza, eu é que agradeço a oportunidade, tá bom? Eu agradeço, Ana, muito obrigado. Então, nós vamos deixando o nosso coração tranquilo, sereno, lembrando que o Pai Criador vibra por nós a todos os instantes. Mas nesse momento nós vamos nos recolhendo, visualizando aquela figura meiga de Jesus, o nosso Mestre, olhando como se nós estivéssemos vendo as suas sandálias, a sua túnica branca, cordão à cintura, braços abertos a nos envolver. Do seu peito sai um foco de luz que traz a harmonia física e espiritual. Sorriso leve, olhar sereno, cabelo aos ombros. Jesus, mais uma vez pudemos sentir o teu carinho, o teu amor. Mais uma vez nos proporcionou a oportunidade de estarmos com os teus ensinamentos, de podermos aprimorar a nossa forma de orar, de chegar até ti de uma forma mais tranquila, mais fortalecida. Vamos nos unindo em pensamento, agradecendo a equipe espiritual que nos assiste, a equipe de Razim, e vamos vibrando intensa luz para todo o planeta Terra, envolvendo em equilíbrio, serenidade, esperança, fé. Que o Pai Criador derrame a sua luz sobre todos que sofrem do corpo e da alma. Eu vou agradecendo a todos. Sara, muito obrigada, você também. E a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Então, nós estamos com a aula ao vivo na quarta, no primeiro mediúnico, e na quinta, no primeiro básico. E amanhã nós temos a gravação do segundo básico, tá ok? Fiquem com Deus, até a semana.